Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou Tari Zottino e eu finalmente voltei para mostrar para vocês o que eu andei lendo aí nesses primeiros meses de 2021. Eu vou deixar os livros de março para um outro vídeo, para não ficar muito longo. Eu desconfio que vai ficar longo, porque eu acabo me estendendo falando dos livros, mas enfim. Eu queria começar falando sobre o primeiro livro que eu li no ano, que foi A Pedra de Toque, é uma novela da Edith Wharton. Eu já tinha comentado pra vocês que eu gostei muito de conhecer essa autora no ano passado. Eu li o Ethan Frome. E nessa novela a gente conhece um jovem rapaz chamado Stephen, que se muda para Nova York, deixando na sua terra natal uma mulher apaixonadíssima por ele, que é uma mulher brilhante chamada Margaret Albin, que vai se tornar uma grande escritora. E ele não corresponde aos sentimentos dela, mas ela, mesmo rejeitada, continua escrevendo cartas para esse rapaz. Cartas nas quais ela se revela, né? Praticamente se declara ali para ele. Depois de um tempo ela vai se mudar para Londres e vai vir a falecer. E ele, em posse dessas cartas, vai acabar entrando num grande conflito, porque ela se tornando uma escritora famosa e ele, com esse tesouro que ela deixou para trás, acaba vendendo a intimidade dessa mulher que ele nunca amou, nunca pôde amar, para poder se casar com outra. Porque ele tá num período muito difícil, sem dinheiro, e sem dinheiro ele não consegue se casar com a Alexa, que é a mulher que ele ama. Então, mesmo envergonhado e fazendo isso anonimamente, justamente para as pessoas não saberem, porque é algo bastante reprovável, algo bastante moralmente questionável, você ter rejeitado alguém e se aproveitar, né, do que aquela pessoa deixou de mais íntimo. E ele enfrenta essa culpa, ele lida com essa culpa, ele esconde da esposa que fez isso. O livro todo ele é marcado pela grande ironia da Edith Wharton. Então, esse rapaz, ele rejeita a Margaret. É perceptível que porque ele se intimida com a inteligência dela, sendo ela uma mulher brilhante como ela é, e também porque ele não a considera bela. E ele acredita, olha só, eu anotei aqui pra falar pra vocês. Ele acredita que o cérebro em uma mulher devia ser mesmo pura e simplesmente o oposto da beleza. E a autora também vai pôr a ironia nessa frase aqui. Ela bate muito nessa tecla, e essa frase que eu vou ler pra vocês exemplifica muito isso, que é: a genialidade não tem muito proveito para uma mulher que não sabe como cuidar de seu cabelo. E é de uma ironia muito grande, porque a gente tem a Edith Wharton, que é uma autora e que fez muito sucesso, e ela mesma é uma mulher inteligentíssima, então é claro que ela vai dar umas alfinetadas ali no texto. Eu obviamente não simpatizei com esse protagonista, então esse livro não levou 5 estrelas justamente porque no final ele tem uma redenção, e eu não me importaria que ele tivesse essa redenção, mas eu achei que a Margaret ficou mais uma vez como coadjuvante e subordinada, sendo que anteriormente a autora tinha trazido uns elementos que pra mim são mais interessantes, como ele ser assombrado por aquela mulher, como se ela tivesse uma ausente presença na vida dele que não cessasse. Eu preferia que ele continuasse atormentado, na verdade, para que a Margaret se vingasse, de certa forma. E ela não é uma mulher vingativa, ela se sentia bem de poder amá-lo mesmo que não fosse correspondida, mas pra mim, enquanto leitora, esse final foi amargo, porque eu não senti que ela, que é realmente pra mim até mais interessante que esse protagonista, prevaleceu. Eu achei que ela mais uma vez ficou ali de escanteio, e por isso o livro ficou com 4 estrelas. Mas é um livro brilhante, ele tem essas citações maravilhosas. Tem uma outra que eu separei aqui, que é assim: agora sentia quase medo do imenso tesouro que tinha em mãos, né? As cartas. As obrigações de seu amor por ela nunca tinham pesado tanto dentro dele quanto este presente de sua imaginação. Era como se tivesse aceitado dela algo que nem mesmo uma ternura recíproca de sua parte poderia justificar que reclamasse para si. Então ele rouba o que de mais criativo e mais
luminoso a Margaret tinha, que era a sua imaginação, a sua criação literária. Ela, como uma personagem que é muito abnegada, como a gente vê aqui, perdoaria ele, mas eu, como leitora, sinceramente não perdoei. Preferia que rolasse um tormento até maior ali. Partindo para o próximo livro, foi O Impulso, da Ashley Aldrin. Esse é o primeiro livro da autora. Eu recebi essa prova antecipada para a divulgação da Companhia das Letras na época do lançamento. Foi uma divulgação bastante pesada, no mundo inteiro que esse livro teve. Esse é um livro que vai tratar muito sobre maternidade. A gente tem uma protagonista chamada Blythe, que ela vem de uma família de mães problemáticas. A mãe dela era uma pessoa muito distante e teve uma mãe, né, a avó dela, muito distante também. A mãe dela se chamava Cecília e a avó se chamava Etta. E aqui a gente vai ter relatos da Blythe do que está acontecendo no presente. A gente vai ter ela lembrando da sua infância com essa mãe fria, enfim, que chega a ser cruel em determinados momentos. E a gente vai ter flashbacks da mãe da Blythe, da Cecília, com a sua mãe, a Etta, que era uma mulher que claramente tinha algum problema de instabilidade mental, e é uma bagagem muito pesada para se ter, né? Uma avó negligente, uma mãe negligente, ambas muito cruéis em vários momentos. Então a Blythe, ela carrega isso e ela quer ser diferente. Quando tem sua primeira filha com o marido, ela acaba se deparando com uma criança que praticamente a odeia e que tem algo de errado na opinião da Blythe sobre essa criança, que é a Violet. É muito interessante a discussão aqui sobre maternidade, sobre o quanto ela não deve ser romantizada, o quanto isso é perigoso para essas mulheres. Temos muitos gatilhos aqui nesse sentido. É um thriller, né? Então você não consegue parar de ler. A gente tem também uma discussão que foi talvez a que mais me impressionou, que foi o quanto a maternidade afeta a vida do casal. Então, pro marido dela, ela não é mais a esposa ou a Blythe, que é escritora, essa é a profissão dela, mas ela é a mãe da filha, então ela perde um pouco da identidade e isso afeta muito a Blythe. E ela tem esse passado totalmente espinhoso e o marido não se interessa em descobrir mais sobre a sua história, ele apenas se limita a dizer: você não vai ser como a sua mãe, você não vai ser como a sua avó, e não pergunta: olha, o que aconteceu? Segura aqui na minha mão e me diz, me conta, desabafa comigo sobre tudo que você passou. É um marido assim que parece que ele quer só a parte boa, a parte inteira da esposa, e essa parte quebrada ele prefere ignorar, assim como a família dele, que é uma família funcional, bem diferente do que aconteceu com a Blythe. Ela vai ter uma segunda gravidez, que aí sim vai se parecer muito mais com o que ela idealiza como uma gravidez dos sonhos. E vão acontecer várias coisas aqui que eu não vou contar. Foi um livro que eu dei 3,5 estrelas, porque eu achei que a discussão em torno da maternidade e do casamento foi bem feita até certo ponto, porque em vários momentos eu achei que as situações escolhidas foram muito forçadas. O próprio mote aqui, que é a relação da Blythe com a Violet, eu sei que é um thriller, mas não foi pra mim a melhor pedida. Eu achei que ficou forçado em vários momentos. Se você tá prestando atenção no que eu tô dizendo sobre o enredo e já leu Precisamos Falar sobre Kevin, você pode ver que tem uma semelhança gigantesca, e isso me incomodou, porque me pareceu não apenas pouco original, mas também eu acabei lembrando de um livro que é muito melhor e mais profundo e mais denso do que esse. Então isso me tirava desse livro e me fazia pensar sobre Kevin. Eu recomendo pra quem gosta de thrillers, pra quem quer algo mais acessível, porque eu acho que o Kevin, ele é mais pesado ainda do que esse aqui, não só no tema, né, mas também na própria narrativa, que é mais arrastada. Você sente a dor daquela mãe de uma maneira mais pungente do que aqui. E eu recomendo pra quem curte um thriller e pra quem quer ver um thriller que debata essas questões. É um livro que dá pra discutir bastante a respeito.
Eu li também Daqui pra Baixo, do Jason Reynolds. Esse é um livro contado em versos. Um livro muito bonito, muito pesado também, vai abordar violência. Então a gente tem um protagonista que é um adolescente chamado Will, e o irmão dele foi baleado na rua em que eles vivem. O Will vai contar pra gente, né, que existem 3 regras que ele segue, que o irmão contou pra ele, que o pai contou pro irmão, que o avô contou pro pai, e assim sucessivamente. E as regras são: não chorar, a primeira; segunda, nunca dedurar ninguém; e terceira, se te fazem algo, você precisa se vingar. O livro vai se passar em 1 minuto, que é o tempo que leva pro elevador ir do andar do Will, na casa onde ele vive com a mãe, agora que o irmão faleceu, até o térreo. Ele vai sair do prédio, vai até a casa da pessoa que ele tem certeza absoluta que fez isso com o irmão, e vai se vingar matando essa pessoa. E eu achava, quando eu ouvia falar sobre esse livro, que foi um livro bastante comentado por aqui, que a gente teria um mergulho completo na cabeça do Will apenas durante esse 1 minuto aí do elevador. Mas não, a cada andar uma pessoa entra nesse elevador e vai suscitando reflexões e trazendo memórias pro Will, fazendo com que ele pense sobre as consequências do que ele pretende fazer. É um livro que vai tratar, então, de como a violência é um ciclo vicioso, de como a sociedade violenta faz com que esses jovens acreditem que revidar com violência é a melhor resposta. E vai tratar bastante de masculinidade tóxica, porque, afinal de contas, os homens dessa família, né, têm essa visão de que é preciso não chorar, é preciso se vingar com violência. O final é um soco no estômago, me impactou bastante. E a escolha de narrar em versos pra mim foi ideal, porque assim você percebe como cada palavra importa e fica mais evidente ainda a dor desse protagonista e o quão cortante é essa história. Recomendadíssimo, um livro que a gente precisa ler mesmo pra pensar nessas questões de masculinidade tóxica, de violência. O próximo livro que eu li é A Autobiografia da Minha Mãe, da Jamaica Kincaid. Essa é uma autora de Antigua e Barbuda, nunca tinha lido uma autora desse local. Esse livro, ele é muito bem escrito, é uma narrativa fluida e belíssima, assim. Eu marquei várias passagens. Não foi um livro favorito porque ele se torna repetitivo em certo momento, mas enfim, do que se trata a história. Aqui a gente tem uma protagonista que é a Shuela. Ela é filha de mãe caribenha e de pai meio escocês, meio africano, e a mãe morre ao dar à luz a ela. Então essa ausência da mãe é algo que permeia toda a vida dessa personagem. Tem uma frase que ela diz que é assim: minha mãe morreu no momento em que eu nasci, e por isso durante toda a minha vida nunca existiu nada entre mim e a eternidade. Por aí você já vê como é poético o modo como essa narradora vai se apresentar aqui pra gente. O que me marcou muito nessa obra foi o desamor. Talvez essa coisa com a mãe seja tão forte porque com a mãe morreu a possibilidade de ser amada, a possibilidade de amar, tanto que ela vai dizer o seguinte: passei a me amar por rebeldia, por desespero, porque não havia mais nada. Quando ela vai morar com o pai e com a madrasta, que é uma mulher que a odeia, tenta matá-la inclusive, ela vai dizer que não havia amor. Eu conseguiria morar num lugar assim. Conhecia muito bem essa atmosfera. O amor teria me derrotado, o amor sempre me derrotaria. Ela cresce justamente sem demonstrar vulnerabilidade, porque ela sente que isso a enfraquece diante dos outros. E marcas da colonização também estão presentes aqui, a colonização do povo caribenho. Então a madrasta usa a língua do povo da Shuela para tentar diminuí-la, como se isso a diminuísse, porque é um povo que foi vencido. E o pai dela também, a repreende por ter as mesmas crenças, como se isso a diminuísse também, ter as crenças do povo caribenho.
E essa relação com o pai é bastante complicada também, porque ela se ressente muito dele, porque o pai é uma figura de autoridade, ele é um policial e, como eu disse, ele é meio europeu, né, e meio africano, e ele quer se desvincular do povo africano, dessa sua parte, né, essa sua metade africana, porque é um povo que para ele foi vencido e ele quer estar e quer ser o vencedor. E assim ele ignora e menospreza e prejudica pessoas que estão desse lado do vencido, do oprimido. É um livro que começou muito bem, me causava um impacto a cada página no começo, mas depois ele foi ficando repetitivo e pra mim ele perdeu força em determinado momento aqui. Então, por isso eu dei 4 estrelas, mas 4 estrelas significa um livro muito bom, então recomendadíssimo pra vocês. Seguindo com 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, eu li esse livro pro Clube Gilmore, junto com o Clube Gilmore da Bruna Marchioli e da Ju. E foi uma leitura muito interessante com as discussões do clube. Também não foi um livro que se tornou favorito, mas é com certeza uma obra-prima da literatura. E aqui a gente vai conhecer, né, 7 gerações da família Buendia em uma narrativa cíclica. A Úrsula, que é a principal matriarca dessa família, vai dizer várias vezes que o tempo dá voltas redondas. Temos aqui referências bíblicas, referências da história, né, e numa narrativa muito esperta do Gabriel Garcia Marques, com o realismo mágico tão característico. E a gente vai reconhecendo momentos ali, as ditaduras que assolavam a América Latina no momento da publicação desse livro, em 1967, assim como os movimentos revolucionários. E uma coisa que eu gosto muito que está presente aqui são as quebras de expectativa. Então você nunca, dificilmente você acerta o que vai acontecer. E é preciso estar atento, porque muito acontece em pouquíssimas páginas. Numa página acontecem milhões de coisas. E o que me marcou bastante, o que eu notei, foi que acontece em Macondo o que é constante na América Latina, que nós somos esquecidos, né, abandonados, explorados no que temos de melhor, que é o que acontece aqui em Macondo. Aliás, não é só em Macondo que o abandono ocorre, ele é muito presente aqui na vida dos personagens, principalmente quando eles chegam à velhice, que foi uma das coisas que mais me comoveu, assim, foi ver como esses personagens são deixados de lado, personagens incríveis, cheios de camadas, são negligenciados quando chegam à velhice. Eu encontrei aqui relações e trechos que podem ser considerados problemáticos, que me incomodaram bastante. Enquanto mulher e enquanto pessoa mesmo, que a gente tem pedofilia, momentos de pedofilia, que na época poderia não ser considerado isso, mas lendo agora a gente percebe que essa é a palavra para descrever. Algumas maneiras como o narrador se refere a personagens femininas me deixaram bastante incomodada também. Esse incômodo pra mim valeu ali na hora de dar a minha notinha pro livro, então ele ficou com 4 estrelas. Uma obra-prima que tem que ser lida, mas que tem essas questões aí a serem discutidas também. E o melhor romance que eu li esse ano foi A Vegetariana, da autora sul-coreana Han Kang. Esse é um livro que foi um acontecimento, assim, nesse meu início de 2021, porque ele realmente me marcou muito. Tanto porque ele é repleto de simbolismos sobre os quais eu continuo pensando a respeito, tanto pela história em si, quanto pelo contato com essa narrativa da Han Kang. Esse livro foi lançado em 2007. Segundo uma reportagem que eu li, na Coreia do Sul, há 10 anos existiam menos de 150 mil veganos. Como quem lê esse livro vai perceber, essa protagonista, na verdade, ela é vegana, porque ela não quer nada de origem animal perto, ela não ingere nada de origem animal, e inclusive ela até se afasta do marido, porque para ela ele cheira a carne. Então, na Coreia do Sul, há 10 anos, menos de 150 mil. Esse número aumentou para 500 mil, mas em 2007 eu imagino que eram pouquíssimos. E
é uma coisa que vai afetar aqui a narrativa, porque a gente tem essa protagonista que decide, depois de um pesadelo, que não vai comer mais carne, e o marido acha um absurdo, os pais, a irmã e o cunhado estranham totalmente, o pai inclusive é muito violento a respeito, tenta num jantar obrigá-la a comer carne numa cena terrível desse livro. É uma protagonista que tá rompendo ali com o que é considerado padrão, norma. E quando alguém rompe com a normalidade, isso é muito mal visto pelos outros, né? Como assim você não está seguindo o que todos fazem? O livro é dividido em 3 partes. O primeiro é vegetariano, narrado por esse marido. Narrada, né, essa parte por esse marido. A segunda parte se chama Mancha Mongólica e vai focar no cunhado dela, que passa a desejá-la sexualmente ao descobrir que ela ainda possui a mancha mongólica, que é algo comum em recém-nascidos. Então já é grotesco, né, um cara começar a desejar uma mulher por saber que ela tem algo que é comum em recém-nascidos, e o modo como ele se aproveita da vulnerabilidade, porque na segunda parte do livro ela tá totalmente vulnerável, é bastante incômodo de ler a respeito. Então é uma protagonista muito sem voz, assim. Na terceira parte a gente vai acompanhar muito da relação dela com a irmã, e a irmã é a única que tenta compreender de alguma forma. De resto ela é silenciada demais, ela é muito aprisionada, ela é afastada e isolada. Fica claro durante a leitura, e a autora já confirmou em várias entrevistas, que é um livro muito kafkiano, porque a protagonista tenta se metamorfosear. Ela quer deixar de ser humana e se tornar vegetal. E eu avaliei isso da seguinte forma: eu acredito que é uma protagonista que ela não quer mais infligir violência. E a violência foi algo que ela reprimiu muito, a violência sofrida. Então, essa violência é quase como que a forjou enquanto pessoa. E por isso ela não quer mais que esse processo faça parte da sua vida. Então ela quer ser uma planta. Plantas só precisam de água e de sol. Plantas não são predadoras. Então, pra mim tem essa toada. E os sonhos, né, pra mim, esses sonhos violentos, eles podem ser como que revelações, né, dessa violência que ela reprimiu tanto, né? O pai é um homem violento, o marido também tem essa parte da violência. A gente tem 2 casos aqui de estupro marital. Além dessa coisa do vegetal, outro símbolo muito presente aqui são os pássaros ou criaturas aladas, enfim. E isso é muito claro já, né? Porque a gente tem uma protagonista aprisionada, e aprisionada pelo ser humano, né? E o pássaro é justamente colocado em gaiolas pelos humanos. Então é uma referência aqui que fica muito evidente. Não é à toa que ganhou o Man Booker Prize Internacional. É muito bem escrito e trata de muita coisa, assim, de silenciamento de mulheres, de machismo, de rebelião, de se rebelar contra algo e ter consequências graves por conta disso, porque ninguém aceita. É um livraço mesmo, assim, é um livro que eu pretendo reler, porque ele vai me trazer outras coisas, vou pescar outros símbolos, enfim, recomendadíssimo. É um livro estranho que pode ativar gatilhos, porque, como eu disse, tem a questão do estupro marital, tem violência, bastante violência descrita, mas pra mim é uma experiência que vale muito a pena ser vivida. O último romance que eu li esse ano foi Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Esse é o primeiro romance da Lígia, e aqui ela já mostra o quanto ela é uma ficcionista brilhante. A gente tem uma protagonista que se chama Virgínia, e a gente conhece a Virgínia na infância para pré-adolescência, e depois ela vai reaparecer como uma jovem adulta. E a Virgínia é uma criança muito solitária, e ela vive numa casa de solitários. Ela é a caçula do Natércio e da Laura, e esse casal se separou. E a Laura foi viver com o novo marido, que é o Daniel, e somente a Virgínia foi viver com o padrasto e a mãe nessa nova casa. As 2 irmãs ficaram com o pai. E eu digo que ela é uma criança solitária vivendo numa casa de solitários, porque a mãe tá perdendo a razão, tá num processo de desintegração mental, e isso
Eu nem consigo imaginar o quanto isso deve ser solitário. O marido, o Daniel, ele tá vendo a mulher que ele ama se perdendo de si mesma e isolada, né, num quarto por conta disso. Eu tenho uma empregada na casa que é apaixonada pelo Daniel e não correspondida e fica silenciosamente meio que esperando ter uma chance de repente. E claro, a Virginia, ela se sente muito inadequada, muito excluída, porque as irmãs estão vivendo uma vida, ela tá vivendo outra e ao mesmo tempo ela é apaixonada pela mãe e não consegue deixá-la. E por outro lado, ela queria viver com o pai e ela quer entrar também nessa ciranda de pedra, que é a ciranda na qual estão as irmãs, junto com os vizinhos, que são a Letícia e o Conrado. E o Afonso também, que é uma outra pessoa que faz parte, um outro cara, né, que faz parte dessa ciranda. E ela é apaixonada pelo Conrado, mas o Conrado gosta da irmã dela, então é mais uma exclusão aí na vida da Virginia. É um livro que ele é muito trágico, assim, e ele tem uma melancolia muito profunda. Gente, faltou falar dos quadrinhos, e então eu vou fazer um outro vídeo, porque esse vídeo já tá enorme, e são 3 horas da manhã já, a bateria acabou e eu falando sem saber que a bateria tinha acabado, porque eu esqueci de colocar a tela pra mim. Então, curtam muito esse vídeo, compartilhem pra falar pra mim que vocês querem ver essa segunda parte com os quadrinhos que eu andei lendo. Ler quadrinhos tem sido muito bom pra mim, tem me mantido ativa e tem me divertido, e eu tô realmente apaixonada pela Nona Arte. Então, se você chegou até aqui, muito obrigada. Comprem os livros com o meu link da Amazon, que isso me ajuda bastante. Me sigam lá no Instagram e fiquem no aguardo que vão rolar outros vídeos. Um beijo e até a próxima. Boas leituras e uma ótima semana pra vocês.